Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Estou aqui com a Carla. Que sou advogada, especialista em direito e inclusão da pessoa com deficiência, a gente está muito feliz, porque essa mesa está poderosa, Tá né? ficando muito Um legal, né? convidado melhor que o outro, e doutor Helder, é um prazerzaço estar com você. Eu, como advogada, fico muito, muito honrada, porque o doutor Helder é uma referência aqui no estado de Goiás. Para quem não te conhece ainda, doutor, por favor, se apresenta para a turma. Meu nome é Helder Cavalcante Mota, sou promotor no estado de Goiás desde 97 e nos últimos anos tenho integrado o núcleo de neurodiversidade do Ministério Público e atuação também em composições, mediações relacionadas aí aos direitos dos autistas nas diversas áreas aí que têm Hum, sido violados os direitos deles. interessante. Doutor, deixa eu te falar que eu já ouço sobre o senhor há muito tempo, doutora Letícia Amaral, que é uma amiga e que é uma grande admiradora, não somente sua como pessoa, mas como profissional. Ela sempre tem falado, de tudo que o senhor tem trazido para o Estado. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, há pouco tempo atrás, mal se falava sobre autismo, muito mais, ou melhor, muito menos sobre direitos da pessoa autista. O senhor se lembra o porquê o estado de Goiás, o judiciário começou a olhar com um pouco mais de atenção para as pessoas autistas? Primeiro, começar pelas ações individuais, né, em relação aos planos de saúde Uhum, e que foram se avolumando e a falta de preparo, assim, nós do Ministério Público, o próprio Judiciário, a classe do sistema de justiça em geral, assim, falta conhecimento. uhum, E em seguida viu-se que o sistema único de saúde precisa de muitas mudanças, uhum, porque não está atendendo direito essas crianças e é um caminho enorme por construir uma política nacional mesmo principalmente para criança autista, mas, claro, de maneira geral dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos a iniciativa privada com muitos problemas, muito problema com os planos de saúde uhum, e também na área da saúde pública, mas não só, né? Aí as dificuldades para a adaptabilidade da sociedade para receber essa criança autista perpassa também pela questão da educação primordialmente. uhum. E dentro da área da educação também é muito por né? Então, o Ministério Público tem buscado acompanhar esse movimento para fazer o nosso Uhum. papel, que é de garantia dos direitos coletivos, e principalmente os mais caros à nossa sociedade, notadamente, direito das crianças e adolescentes. Isso eu acho um desafio muito grande, porque é aquela coisa, a gente estuda, né, no caso de vocês, 5 anos de graduação? 5. Sim. 5 anos na área do direito. Aí depois a gente se especializa numa área específica, muitas vezes, do direito. Vou fazer concurso, estuda, presta, maravilha, entrei no Ministério Público. Agora que eu entendo muito de direito, me cai um laudo de um médico falando de um menino que tem transtorno do espectro do autismo com apraxia de fala, transtorno motor e que precisa e que está com risco de ter alguma alteração genética. O que eu faço com isso? Então, assim, eu acho um desafio colossal. Porque do mesmo jeito que cai esse processo do menino com autismo, cai um outro de uma Concordo. pessoa com paralisia cerebral, cai um outro que tem Alzheimer. E aqui nós estamos falando da área da saúde. Uhum. Se eu começo a ampliar, ora, como que o Ministério Público lida com isso, com essa diversidade tão gigantesca? Na verdade, talvez seja um motivo que Como estimule equilibrar muito, pratos, né, muito da doutor? gente, né? Talvez um incentivo, né? O direito à ciência social aplicada, às vezes as pessoas esquecem que é uma ciência social e que é aplicada, e que Uhum, é a prática, e para o dia a dia, está aqui para servir a sociedade no comportamento, na criação do que a nossa Constituição indica, que é uma sociedade livre, justa e solidária. Então, uhum. esse é o nosso meta, nosso rumo, né? Às vezes eu brinco que às vezes a gente vê na repartição pública o retrato do, do executivo lá, né?
hoje muito menos, né? Mas devia ter lá os objetivos da Constituição. Uhum. E é a sociedade que a gente quer criar. O que o Brasil quer como sociedade? Uhum. Uma sociedade que precisa respeitar o direito Uhum. das pessoas mais vulneráveis, de qualquer que seja a situação. Uhum. Então, realmente é muito difícil, mas é preciso cada vez mais a integração com os outros órgãos. Então, a gente tem que saber, tem que ter humildade para aprender, Uhum. para conversar. Uhum. Então, saber a linguagem do empresário, a linguagem dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, Uhum. e é uma luta constante, né? Mas É. isso nos motiva também, quer dizer, não tem rotina, né? Doutor, você É, sabe uma coisa que a gente tem visto de pouco tempo para cá é que os ministérios públicos, Brasil afora, tem buscado capacitação, não com relação ao direito material, mas com relação a essas especificidades, né? Há pouco tempo atrás a gente via muito profissionais, terapeutas, médicos e tudo, mas de pouco tempo para cá, até advogados, né? Eu mesmo estive há pouco tempo em alguns estados fazendo palestras para membros do Ministério Público para trazer essas nuances específicas a respeito do autismo, porque quando chega até vocês um laudo dizendo que a criança precisa de AT, o outro falando de acompanhante especializado, o outro diz que é tutor, o outro fala que é curador, e aí a Uhum. criança precisa de 10 horas, mas a outra precisa de 40, essa precisa de terapia na clínica, a outra precisa de terapia na clínica, na escola e em casa. É muito complexo e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade gigante, porque é a vida, sim, é o futuro, é a possibilidade de autonomia e de independência de uma pessoa que está na mão de vocês. Uhum. Esse peso de responsabilidade é muito grande, né, doutor? muito. É assim, quanto mais responsável profissional, mais ele sente essa carga, Uhum. mais esse desafio, né? Mas tem uma missão de dever, né? Uhum. Então, há um dever constitucional da nossa missão de cumprir, e tem horas que eu brinco, você olha para trás, não tem ninguém, é você mesmo. Tem Uhum. momentos que a vida fala assim, você tem que fazer o seu diferencial, Uhum. e aí, assim, nós nos ajudamos muito uns colegas junto aos outros, Uhum. e mesmo em grupos nacionais que têm essa facilidade, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, de Justiça, nós fazemos reuniões periódicas em alguns grupos principais. Então, assim, vão surgindo aquelas pessoas mais especializadas em uma Uhum. troca de ideias muito grande que, Uhum. que os dias de hoje nos permite acelerar essa busca de conhecimento, né? Uhum. E, como eu disse, assim, com humildade, saber que, né, há várias verdades, né? Uhum. E você vai encontrando uma de cada vez e tem que ir melhorando a cada dia. É. Doutor Helder, deixa eu perguntar uma coisinha. O Ministério Público, através do senhor, ah, passou um pouquinho do escopo nisso, vocês foram um pouco mais além, trabalhando na questão educacional da sociedade. Conta um pouquinho para a gente sobre a cartilha que criaram aqui, que é É. linda, você já teve acesso? Uhum. É Recebi espetacular, pela super Vivi. completa, coisa mais linda, e o senhor estava à frente dessa cartilha. Na verdade, nós fomos procurados por mães em movimento pelo autismo em relação aos direitos das crianças em relação a planos de saúde. Uhum. Nós tentamos por 9 meses buscar mediações com 2 planos de saúde Hum, aqui. Conseguimos algum avanço, mas por fim acabou tendo que ajuizar a ação porque achou-se que o avanço poderia ter Foi sido muito maior aquém do que e muito deveria, aquém né? do que deveria. Então, o que mais me marcou inicialmente foi a angústia dos pais com o diagnóstico recente. Então, as famílias recebem o diagnóstico e não sabem nada Exato. sobre o autismo, Uhum. tem a parte da negação, você até falado assim, aquelas fases do luto. Uhum. Então, isso me marcava muito e falou assim, olha, esse conhecimento que a gente está tendo aqui, eu acho que de alguma forma tentar de uma linguagem mais simples que for possível falar de direitos e falar também de tratamento. Então nós Uhum. precisamos a ajuda da doutora Ana Márcia Guimarães, que é uma Uhum. pediatra especialista em autismo aqui, que ela fez uma introdução sobre o autismo e aí nós precisamos falar dos direitos Uhum. dos autistas e mais do que isso, quer dizer,
a forma de exercício da cidadania. Exato, é o direito levado à prática, porque o direito na letra fria da lei não muda a vida de ninguém. A É, gente precisa efetivar esse direito, né. é. Então, assim, às vezes, exemplo de petição, de e-mail, como Uhum, que fazer o e-mail para o secretário de saúde do município, uhum, né? Que uma vez eh, formalizado o pedido dentro do órgão público, ele tem que dar um andamento. uhum, O sistema não pode simplesmente falar, não vou atender essa criança, uhum, né? Então, nós colocamos lá, como falar, quem que é Conselho de Saúde, Câmara de Vereadores, eh, prefeito, Um secretário de passo a passo saúde, mesmo, essa né, parte de doutor? como falar, aí também na parte o que que é a ANS, como fazer uma reclamação para a uhum, ANS. uhum. Então, buscamos Bem buscar assim, um pragmático. pouco do que a gente chama de direito material, que é a Uhum, letra dela, e um pouco das garantias, é como fazer, transformar uhum, aquele direito. uhum, Então, a gente espera que possa ajudar pessoas, né? Se uhum, alguém não souber nada, aquele inicial, uhum, ele pode ajudar. Há muitas cartilhas disponíveis assim, falando sobre o autismo do ponto de vista da saúde, mas a gente quis dar esse toque de fazer valer os direitos. que Então, Perfeito. como legal. buscar pessoas que possam te ajudar e como sozinho você pode Uhum, exercer o que a gente chama de direito de petição, o uhum. direito de provocar o poder público a atuar, Buscar né? o acesso ao serviço. É. Uma Olha, sementinha só para poder uhum, dar uma contribuição do que eu aprendi com as próprias Com as mães. entrevistas das mães. Foi as mães que nos uhum, ensinaram isso, das uhum, dificuldades que uhum, elas tinham de fazer valer esses direitos, né? uhum. Perfeito. Maravilhoso. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo trabalho que tem feito. Acho que a ideia de fazer coisas práticas na cartilha, que inclusive podem ser adotadas por qualquer pessoa em outros estados e municípios, porque esses modelos eles vão ser aplicáveis. A Nacionais, é. legislação é uma, né, a gente vive no mesmo país e a gente tem a mesma Constituição, temos uma legislação muito similar em muitos dos estados, enfim. Então, muito obrigado pela contribuição, de verdade. Fico feliz de ver o estado onde eu cresci ter despontado e ter puxado tanto. Inclusive na época ali da briga do rol taxativo, que tinha aqui um grupo de pessoas no Ministério Público, juízes, pessoal trabalhando ali para tentar realmente chegar num consenso e auxiliar as famílias. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Acho que vai ajudar muita gente, como já ajuda. Muito obrigado como pai de criança com autismo também. Muito obrigado, o trabalho de vocês é maravilhoso. Doutora Carla, do senhor, tem uma contribuição enorme aí para a sociedade brasileira. Eh, eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e com o público aqui, que está tão emocionado com as palestras que estão acontecendo aqui hoje. Obrigada mesmo, Muito viu, doutor obrigado. Hilder. As Obrigado. mães te amam.